Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Podeis vos assentar. Quero pedir que você esteja atento no que Deus quer ministrar ao teu coração e à tua vida. A vida é feita de oportunidades. Oportunidades são situações e momentos que chegam até diante de nós e que nós fazemos escolhas. Escolhas que vão configurar em mudança, transformação. Que vai estar manifestando como nós estamos tomando essas oportunidades. E hoje eu quero falar de revelação. João, o discípulo amado. João, aquele jovem pescador, filho de Zebedeu. Ele recebeu um chamado para vivenciar um tempo novo através de João Batista. João Batista aparece no deserto pregando, propagando, anunciando: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E ele começou a seguir a João. Mas um dia, esse João aqui, ele viu algo diferente. Porque chegou um homem que adentrou no meio da multidão e que fez João Batista ter uma atitude inusitada. Entenda, o apóstolo João, ele já tinha estado em algum tempo com João Batista. São dois Joãos. Mas porém, um é o João Batista, que ele morre no início do ministério de Jesus. E esse é o João apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Então esse João apóstolo, ele era seguidor de João o Batista. E em um dia, ele percebe que João o Batista tem uma atitude inusitada, diferente. Parece que tem um brilho no seu rosto, tem algo que ele recebeu de revelação. Por quê? Porque lá no meio da multidão, aparece um homem que faz João desconcentrar-se de quem está ao lado. João estica o dedo e grita para a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que este homem que chamou a atenção de João, ele passa no meio da multidão e vai até João lá no meio da água. João está extasiado. Olha para ele. Ele recebeu uma revelação. O pai havia dito para João Batista: olha, aquele que você ver repousar sobre ele o Espírito Santo, é esse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João, ele recebeu a revelação. Quando ele viu Jesus, ele recebeu a revelação. E agora ele está extasiado ali nas águas com Jesus. E Jesus diz: batiza-me. João Batista diz: como assim? Eu que teria que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus diz: vamos encerrar o assunto. Faça isso para que se cumpra a justiça. João apóstolo, ele assistiu o momento em que João Batista pega Jesus, o Filho de Deus, e o batiza. E agora vem o êxtase da revelação. Lá está um homem molhado pelas águas barrentas, sujas do Rio Jordão, diferente de todos aqueles que ele viu. Entenda,
João Batista batizou dezenas, centenas, milhares de pessoas. Mas aquele dia era único, era exclusivo, era diferente. Porque aquele homem que João acaba de batizar, dá uma pausa. Quando ele vai saindo das águas, quando ele chega à margem, céu se rasga, se abre, há uma voz audível que clama, que brada e que diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo vem e como pomba repousa sobre a cabeça dele. João viu isso. Inicia-se um processo revelativo para João. E é interessante que a Bíblia diz, no evangelho escrito por João, no capítulo 1, que um dia depois desse momento tão especial, tão forte, tão intenso, o verso 33 do capítulo 1, o evangelista João, ele narra dizendo: olha, João Batista, ele disse, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Segura um pouquinho agora, escuta uma coisa. Jesus foi embora, penso eu, agora é conjectura minha, aquele dia acabou o batismo. Já imaginou os discípulos de João correndo para ele? Peraí, João, peraí, conta para nós, o que é isso, João? Você viu, Deus falou com você, e aquele homem, sim, aquele homem que nele cumpriu todas, eu vi, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo pairou sobre ele, o Espírito Santo está nele. Sim, agora vira. Aí no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, quem é um deles? João. Vendo passar Jesus, João o Batista, que não tem problema com ego, ele vai dizer depois lá no capítulo 3, importa que ele cresça e que eu diminua. Não. O Ministério Louvor cantou aqui. João Batista, ele diz, vendo passar, ele diz, ele brada para os dois: eis aí o Cordeiro de Deus. Primeiro ele bradou para a multidão, agora ele brada para os dois, eis aí o Cordeiro de Deus. O que acontece? João perde dois discípulos. Vira. 38. E Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Vira para mim. Vinde e vede. Foram, viram onde morava, ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. 4 horas da tarde. Passaram o resto do dia com Jesus. Só os dois com Jesus. Ei, deixa eu dizer para você. Todo o processo de Deus começa conosco com oportunidades. Sabe por que João inicia em vendo tudo isso que eu acabei de compartilhar com você? É porque ele decidiu. Ele viu o João Batista, um homem que não tinha muito chamativo. Pois a Bíblia diz que ele vestia de pele de camelo, ele tinha um cinto de couro, as suas palavras eram duras, eram pesadas, mas ele era um profeta que estava anunciando a chegada: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A sua mensagem não amaciava ego de ninguém, a sua mensagem era contundente, a ponto dele chamar os líderes judaicos de raça de víboras. João, o apóstolo, ele escolheu estar junto com João o Batista. Quando você escolhe estar com Deus, você vai participar das revelações de Deus. Tem muita gente que está ficando apática. Tem muita gente que está ficando para trás. Sabe por quê? Porque ele fica longe do projeto de Deus. Ele fica longe daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando. Eu quero te incentivar nessa noite, em nome de Jesus. Começa a caminhar com quem está tendo revelação de Deus. João, o apóstolo, só conseguiu experimentar tudo isso porque ele estava junto com João Batista. João Batista tinha uma promessa de que ele haveria de ver. E quando ele viu, quem estava com ele experimentou toda a revelação. Nós estamos vivendo um tempo hoje de os desigrejados. Não, eu não preciso mais de pastor, eu sou dono da minha vida. Eu quero dizer para você,
Respeitamos todo tipo de posicionamento, todas as denominações. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz. Coloca para mim, Efésios capítulo 4, versículo 11. Não é invenção, isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Ele quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vira para mim. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao perfeito conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura de Cristo Jesus. Essa é a função do ministério. Foi Ele que colocou. Foi Ele que estabeleceu. Então, quando você tenta se autodenominar, aquele que vai cuidar de si mesmo, você está fugindo daquilo que é o projeto de Deus. Quem estabelece é Ele, quem chama é Ele. Ah, pastor, mas tem muitas igrejas que fazem errado. Entenda uma coisa, nós não temos compromisso com quem anda no erro, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Se está fazendo errado, então fuja do erro. Mas caminha dentro da palavra, não tenta arranjar aquilo que a Bíblia não diz. Não tenta interpretar do teu jeito, fazer da tua maneira, porque Deus só tem compromisso com a palavra dEle. Você pode pegar um cheque do Elon Musk. Elon Musk, é isso, né? É o bilionário. Mas se não tiver assinatura dele, querido, não vale nada. Não vale nada. Porque quando for conferir a assinatura, peraí, o cheque é dele, mas a assinatura não bate. A palavra é dele, mas se ele não garante, se ele não assina embaixo, não vale nada. Não adianta dizer que é a palavra de Deus, mas se Deus não disse dessa forma, não disse dessa maneira, ele não tem compromisso com aquilo que ele não disse. Ele tem compromisso com aquilo que ele estabeleceu como a sua verdade absoluta. E entenda uma coisa, irmãos, nós estamos vivendo também um tempo do relativismo. E eu preciso voltar para a palavra, mas eu preciso dizer para você. A Bíblia não é relativa, a Bíblia é absoluta, ela é verdade absoluta. E infelizmente tem muita gente relativizando as coisas e caminhando dentro de um relativismo. A verdade é minha, a verdade é... Não, a verdade de Deus ela é absoluta. Descomplica teu coração e vai para a verdade absoluta de Deus. E é por isso que é um nascedouro muito grande de seitas e heresias, de conceitos errados, devido a essa tentativa de relativizar aquilo que deveria ser absoluto para o cristão. Mas voltando para a situação do apóstolo João. E ele passa um dia com Jesus. Ele tem aquele momento ali com o Senhor. E aí então, ele volta à sua atividade de pescaria e depois ele é chamado. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele abandona tudo, ele vai seguir Jesus. E depois ele é classificado. O próprio Jesus. Pelo temperamento dele, suave, leve, né? Ele era calmo, sereno e tranquilo. E Jesus chama ele de filho do trovão. Muito mansinho ele. Não. Era como alguns crentes, né? Tem crente que tem pavio curto. E tem outros crentes que nem pavio tem. João classificava mais ou menos assim. Mas o andar dele com Jesus, a caminhada dele com Jesus, levou ele, no início do ministério, da caminhada dele com Jesus, ser chamado de filho do trovão. Mas quando ele está terminando a sua vida, é chamado o apóstolo do amor. Isso chama transformação por intermédio da revelação. A revelação tem que te transformar. Não adianta crente dizer, olha, eu fui arrebatado, fui no céu, eu fui não sei aonde, eu vi. E sem ser transformado, sem transformar a língua, sem transformar coração, sem transformar postura. Que experiência é essa, irmão? A maior revelação de Deus tem que mexer aqui dentro. Tem que mudar aqui dentro. Todos os homens que tiveram revelação de Deus, as suas vidas foram transformadas. Olha para Paulo. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele recebeu a revelação de Jesus. Ele questiona, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Vai, entra. Entra lá e eu vou te dizer o que você tem que fazer. A partir daquele dia, aquele homem foi mudado, transformado até o fim da sua vida. Esse evangelho xoxo, esse evangelho raso, diluído, que não transforma, que não muda, não é o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Tem que mudar aqui dentro. Evangelho não é autoajuda, evangelho não é sugestão de vida, evangelho é Cristo morar em nós, é Cristo viver em nós, é Cristo ser Rei, Senhor absoluto.
Isto é o Evangelho. João, ele caminha com Jesus. Participa dos ensinos, participa dos milagres. Mas João também, ele foi o único discípulo que foi para o Gólgota, aos pés da cruz. Ele viu todo o episódio. Ele viu a crucificação. Ele viu as palavras da cruz de Jesus. Ele viu a conversão de Dimas. Ele viu o opróbio dali que Jesus teve. Ele viu Jesus morrer. Ele viu o monte tremer. Ele viu ali a natureza se recusar a assistir e tudo ficar negro durante 3 horas. Tudo isso João assistiu. Seu coração deve ter saído dali de cima daquele Gólgota, despedaçado, quebrado, arrebentado. Porque há 3 anos e meio atrás ele tinha tido uma revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus, de que Jesus era o enviado que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando ele desce do Gólgota, ele tem seu coração sangrando, porque o Cordeiro foi morto lá em cima. Mas isso é sexta-feira. O sábado é o sábado da agonia, da aflição. O sábado é o sábado do desespero. Mas tem domingo pela manhã. Domingo pela manhã ele bate uma corrida com Pedro e deixa Pedro para trás. E quando ele chega lá na sepultura, a sepultura está aberta, ele nem entra, Pedro que entra. Sabe por quê que ele não entra? Porque ele disse, está vazia. Se está vazia, ele não está aqui. Se não está aqui é porque ele ressuscitou. Ele cumpriu o que ele falou. Ele nem precisou entrar. Quem entrou foi Pedro. Ele de lá de fora já disse, eu sei o que aconteceu ali. Ele disse que ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. A cesta de choro já não tem nada a ver com o domingo pela manhã. A explosão que dá no domingo pela manhã já tem nome. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele reina. E tem 40 dias, irmãos, de caminhada com Jesus. Quanto aconchego, quanta alegria na alma, no coração. E aí então, depois de 40 dias, eles vão para o Monte das Oliveiras. E lá ele assiste. Diante dos olhos dele, não é campo de levitação. É a ascensão do Filho de Deus. Que está falando com ele, conversando com eles. E de repente ele começa a subir. Diante dos olhos dele, eles só vão olhando. E ele vai subindo. Uma nuvem vem e cobre, e ele vai embora. E eles ficam ali. Aí chegam os anjos de varões e Galileu, porque vocês estão olhando para cima. Aquele que subiu, ele vai descer, ele vai voltar, ele vai vir, vai para Jerusalém, fica lá, aguarda. Sim, eles viram ele subir e ser assunto aos céus. O que eles vão fazer? Se ele mandou ficar em Jerusalém, nós vamos. Ora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, está todo mundo reunido. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que cerca de 500 irmãos, eles conseguiram ver o Cristo ressurreto. Mas, depois de passar 1 dia, 2, 9, 10 dias. No 10º dia, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, estavam eles reunidos pela manhã. No início da manhã do dia do Pentecoste. E de repente tem algo inusitado e diferente. Tem um gozo, uma alegria que invade aquele recinto, aquele cenáculo. Línguas de fogo são repartidas sobre a cabeça dos irmãos. E os quase 120 irmãos são tomados pelo poder do Senhor. E eles começam a falar em línguas. O impacto da glória de Deus toma todos eles. E todos eles são tomados. Não é apenas os 12 ali, mas todos são tomados pelo poder do Senhor. De tal maneira que isso vai impactar Jerusalém. Pedro se levanta. E ele prega. 3.000 almas se convertem ao Senhor. E agora o que eles vão fazer? Eles vão pegar essas 3.000 e vão batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja está nascendo, a igreja começa, a igreja dá seu início ao processo de Deus. Tem uma revelação nova de Deus agora. O Espírito Santo está entre eles, batizou eles, está reinando com eles. Aí começa uma obra tremenda, poderosa. Que lindo.
Pedro e João, capítulo 3 de Atos, vão para o templo. Tem lá o sujeito que está ali enfermo há tanto tempo, esmolando. Pedro e João olha para ele, olha, eu sei que você quer uma esmola, mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, ninguém conseguiu te dar, mas eu tenho, eu não vou ficar só para mim, vou repartir com você. Levanta, anda. Você nunca entrou no templo, mas hoje tu vai entrar. Você nunca chegou lá, mas hoje você não vai ficar mais na porta. O homem dá um salto, levanta, começa a andar e diz a Bíblia, vai para casa? Não, ele entra lá no templo glorificando. Porque tem uma revelação de Deus ali. O Cristo revelado está agora curando. Isso dá um impacto. Isso pega os líderes e deixa eles completamente atordoados. O que acontece? Mais 5 mil se convertem. Sim, a igreja explode em crescimento. O livro de Atos dos Apóstolos, nós enxergamos ali toda essa revelação de Jesus. E como eu já citei, depois de se tornar um algoz da igreja, Saulo, o perseguidor, o carrasco, ele tem um encontro revelativo com Jesus. E ele se torna agora de inimigo, aliado. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Aquele que atrapalhava, agora vem para ajudar. Ele entra para o novo time. O time de Deus, o time de Jesus, o time do Senhor. E ele agora vai caminhar. E ele vai desbravar. Ele vai adentrar os caminhos dos pagãos para anunciar o reino. E Deus começa então a se revelar no meio dos pagãos. A obra de Deus começa a ser expandida. E aqui, longo caminho de introdução, né? É exatamente isso que eu precisava circular com você, para você entender o que eu quero pregar aqui. É porque foi Paulo que chega lá na Ásia Menor e ele reparte a palavra em meio ali os crentes de todo aquele percurso da Ásia. Ali são igrejas sendo estabelecidas e Deus faz o reino dele crescer. Mas agora eu queria que você olhasse para mim. Vida cristã não são flores, não existe mar de rosa. Pastor, é difícil servir a Deus? Não, não é difícil. Difícil é ir para o inferno. Mas pastor, sofre muito, sofre nada. Escuta, eu te digo com muito temor e eu preciso te confrontar sobre isso. Tem muito crente mimizendo, dizendo, pastor, é tão difícil servir a Deus. Querido, seria difícil se você tivesse que fazer tudo isso sozinho. Quando você se rende ao Senhor, Ele diz para você assim, enquanto tu andas sozinho, você está lá no pecado, sua luta é tua luta. Quando você se rende a Jesus, entrega a tua vida para Ele. A partir de então Ele vai dizer, quem cuida da tua vida sou eu. Quem te transforma sou eu. Quem muda você sou eu. Quem vai mexer aí dentro sou eu. Quem vai arrancar o pecado. Quem vai te limpar, te transformar. Ele diz, sou eu. E por que é difícil? A parte difícil, sabe qual é? A arrogância e a soberba do coração humano. Porque quer ser dono do nariz, mas é toda vez que você faz do teu jeito, é quebra a cara. E a gente quer ser petulante. Quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Aí Jesus disse, quer fazer do teu jeito? Vai. Quando você resolver que eu seja Senhor da tua vida, então você volta. Deus não negocia com ninguém, irmãos. Ele não corre atrás de ninguém. Escuta, tem um hino que é lindo, é bonito, mas ele não é verdadeiro. Onde você for, a tua bênção te seguirá. Mentira, não. Entenda, isso é uma promessa para Israel, que a gente tenta transportar para a igreja, que não tem nada a ver conosco. A bênção de Deus, ela vai vir sobre você quando você tiver aos pés de Jesus. Não tem dessa de você correr, vai para cá, vai para lá e a bênção vai te seguir. Que é isso? É você que tem que correr atrás de Jesus, irmão. A tua bênção é Jesus, a tua bênção é Cristo. E enquanto tu estiver com Cristo, aí você recebe a bênção por intermédio dele. É dele, é por meio dele. Não é por méritos nossos. A igreja, ela viveu seu momento de glória, mas passou por períodos complicados, complexos e difíceis. Deixa eu dizer para você. Todos os apóstolos foram martirizados.
Todos eles passaram pelo crivo da tortura e da morte. Infelizmente, cada um deles foram tombando no percorrer. De maneira muito assuntosa, o inimigo se levantou contra a igreja. Eu gastaria tempo. Qualquer livro de história da igreja que você lê, você vai perceber ali como foi o primeiro século da igreja. Os imperadores que se levantaram. A igreja começou a ser perseguida pelo judaísmo, mas posteriormente se tornou a perseguição de Roma. Inicia isso através de Nero. E Nero é o grande algoz. É o grande algoz que vai matar o apóstolo Paulo e vai matar o apóstolo Pedro. É com a sentença de Nero, depois do incêndio de Roma de 64, que ele condena esses dois grandes líderes da igreja ao martírio. O apóstolo Paulo, por ser romano, ele sofre a decapitação. Pedro, sendo ele hebreu judeu, ele é crucificado. E o apóstolo Pedro, quando recebe a sentença de crucificação, ele faz um pedido de que ele desejava que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia no mérito de morrer da mesma forma que morreu o seu Senhor. E é por isso Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, também foi crucificado. E se você pesquisar, você vai encontrar a chamada cruz de André, que é com um X atravessado. E assim foi crucificado André. Cada um dos apóstolos foram martirizados. E aí, irmãos, eu entro aqui com esse prospecto da revelação para João. Sabe por quê? João está escrevendo aqui por volta do ano 96. A igreja sofre uma perseguição terrível. As arenas se abarrotaram de crente. Nero, o algoz dos anos 60, no início, no percurso dos anos 60, até findar ali a sua morte por volta do ano 68. Escuta, Nero fez tudo o que podia no sentido de atrocidades contra o povo de Deus. Aqui, temos aqui o que? 100 pessoas? Deixa eu dizer para vocês, esse grupo aqui é café pequeno para aquilo que Nero fez. Nero juntou centenas de cristãos. Pastor, você. Vai brincar, pastor. Amarrava um ao outro. Pastor. Amarrava-se uns aos outros. Encharcava com óleo. E ateava fogo. Pode sentar. E ele lá da sua varanda, tocando a sua lira, assistia às ruas de Roma sendo iluminada pelo fogo que queimava os cristãos. A igreja se reuniu durante muito tempo em catacumbas. Parecia que a igreja estava vivendo um período de um ataque fulminante que não condizia com aquilo que Jesus havia prometido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas enquanto a igreja era perseguida, como um certo escritor disse, o sangue dos cristãos era como semente que caía sobre a terra. Quanto mais matavam, mais a igreja crescia. Eu preciso te confrontar, eu não posso deixar passar essa. Para ser cristão naquela época, a pessoa estava decidida. Eu quero Jesus porque Jesus é Deus. Eu não quero Jesus porque Ele vai me dar vida boa. Porque quando a igreja pregava a respeito do senhorio de Jesus, aquela pessoa podia estar assinando a sua sentença de morte. Mas ela estava dizendo, eu posso morrer amanhã, mas eu sei para onde eu vou. Eu posso perder a vida, mas eu já ganhei a vida eterna. É por isso que Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Viver ou morrer, eu já estou no lucro porque eu tenho Ele é tudo para mim. Paulo, ele expressa dizendo assim, eu não tenho em nada na minha vida por preciosa, exceto a pessoa de Cristo Jesus. Por causa da revelação. O apóstolo João, ele é o único apóstolo que não passa pelo crivo do martírio. O imperador Domiciano,
que foi um grande algoz da igreja, de uma perseguição intensa e muito forte. Se você ler a história da igreja, você vai encontrar as narrativas de quantas atrocidades que Domiciano ele fez contra a igreja do Senhor. E aqui eu digo algo que está na história da igreja. O apóstolo João, ele já estava lá por volta dos seus 90 anos. Nós estamos falando de um idoso. Mas ele era a testemunha viva que recebeu toda a revelação que eu já disse para você. Não posso repetir aqui agora, porque meu tempo não permite. Mas você já ouviu falar aqui. Foi o que estava lá no batismo, que viu. Ele era a testemunha viva, a testemunha ocular que estava ali. E Domiciano o que faz? Vamos matar ele, vamos fazer festa. Nós vamos fazer ele de entretenimento. Queridos, é forte. Quando você lê a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e que narra esse fato, e alguns outros escritos dos historiadores daquela época, João, ele é levado para ser espetáculo para todos. E o que eles fazem? Eles fazem uma grande caldeira. Uma grande caldeira de azeite fervendo. Queria fritar o ancião. O último apóstolo seria fritado diante de toda a multidão ali. E em meio a todo aquele espetáculo que Satanás preparou, o apóstolo João, ele é jogado dentro daquela caldeira, para assusto, assombro e pavor de todos. É como se o velhinho estivesse tomando banho de banheira. Está tomando banho de unção. Pode ser azeite quente, mas era só unção sobre ele. Eles ficam perplexos. Eles ficam extasiados, porque o velho não morre. Considera ele como um bruxo, como alguém que tinha uma magia negra muito intensa. E o que fazem? Vamos desterrá-lo. Precisamos arrancá-lo daqui. E para onde mandam ele? Para Pátimos. Pátimos é uma ilha. Uma ilha que são levados para onde era levado os bandidos, os perigosos. E lá eram lançados lá. João, ele tem necessidades, porque ele já está idoso. E ele é lançado em Pátimos para morrer. E ali ele está exatamente para que findasse ali os seus dias. Quem sabe comido por feras, morrendo de fome. Ou assassinado por aqueles que seriam os bandidos que ali estavam. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, ele descreve e diz sobre essa prisão dele. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão. Ele nem dá carteirada, tá? Ele nem mostra a credencial dizendo: eu apóstolo. Não, vosso irmão. Eu, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Não é porque pequei, porque cometi crime, não. Eu estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu estive lá. Eu estava lá. E foi exatamente, irmãos, e aqui eu digo para os irmãos, eu não sei o que você está vivendo, mas eu digo para você, em todos os campos onde você for colocado, em todos os locais onde você passar, se você tiver a comunhão com Deus, com Cristo Jesus, você vai experimentar a provisão de Deus aonde você estiver. Você não precisa inventar nada, deixa por conta de Deus. João, quando ele estava lá, junto com João Batista, a revelação chegou nele lá. Enquanto ele caminhou no ministério, a revelação do Senhor esteve com ele. Arrancaram o homem de cena, botaram lá na ilha. Então Deus vai lá na ilha e se revela para ele. E não é o lugar, não é a questão da distância. É isso aqui, ó. É posição do coração. Se teu coração estiver nele, se teu coração estiver posicionado com ele, ele te acha, ele te revela, ele fala com você, ele ministra para você, ele não te deixa sozinho. João está longe de todos, é o veterano, todos os outros já morreram, parece que está sozinho, solitário. Aí sim. Aí Deus, ele resolve rasgar o céu e ir lá falar com o João. Irmãos, nunca ficamos esquecidos de Deus. Diz a palavra aqui, voltamos lá. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1.
Diz a Bíblia que o Senhor, então, ele enviou um anjo para ir lá notificar João. E para mostrar para ele as coisas que brevemente devem acontecer. Sim, tem um processo revelativo, são duas coisas. Uma, João recebe a revelação do Cristo ressurreto, glorificado, e recebe a revelação do que estava por vir. Você não está sozinho. A pensar no que poderia estar passando no coração de João, afastado, longe da família, longe da igreja, abandonado para morrer. E aí vem Deus e começa ali. Acabou? Não, João, tem coisa para você ainda. Não está encerrado, não. Diz o verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo aquilo que tem visto. Então, João, quando ele está falando no verso 2, ele está se referindo a ele. Volta de novo o verso 1. E os notificou a João, o final do versículo, seu servo. Então, notificou a João. Agora vira para o 2. O qual quem? João. O qual testificou da palavra de Deus. João tem um testemunho, aquilo que eu já disse para vocês. Ele viu quem era Jesus. Ele ouviu na quinta-feira à noite, quando Jesus disse para Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, João, ele testificou da palavra de Deus, do testemunho. Ele viu Jesus testemunhar quem ele era. Ele ouviu Jesus orar: Pai, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que existisse o mundo. E o Pai disse: eu já o glorifiquei. Então ele tem um testemunho de tudo o que tem visto, sim. Primeira carta de João, bota aí para mim, capítulo 1. Olha o que ele descreve. Quando ele vai escrever a sua primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio. Aí ele está falando dele. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Sim, é um homem carregado, cheio de revelação de Deus. Escuta, irmãos, eu preciso de falar. Isso não é exclusividade para João, é para mim, é para você. Mas tem uma diferença, irmão. Quantos apóstolos caminharam com Jesus? 12. Mas só tem um que a Bíblia diz que reclinava sobre o peito de Jesus. Foi a escolha que ele fez. Ele quis colar com Jesus, andar com Jesus. Se você quer ter revelação, se você quer ter intimidade, tem que colar com Jesus, tem que andar com Ele, tem que escolher Ele, tem que viver com Ele. Não dá para você ter revelação se você está longe, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não jejua, se você não adora. Se Ele não é a primazia da tua vida. Essa revelação é para mim, é para você, é para nós, irmãos. João, ele recebe essa revelação. Bota o verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu queria chegar até o final do capítulo, mas não consigo. Mas escuta uma coisa. João recebe a revelação dizendo: ele é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia. Bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Qual é a sua definição de felicidade? Qual é a sua definição de sucesso? A palavra bem-aventurado significa quão feliz, quão realizado. Parece que isso aqui vai na contramão daquilo que é sucesso segundo o mundo. Porque João, ele vai declarar aqui diante da revelação que ele recebeu. Bem-aventurado, quão feliz é quem lê a palavra de Deus. Quão feliz é quem ouve a palavra de Deus.
Quem feliz é quem pratica, quem guarda, quem experimenta. Queridos, a palavra de Deus em nós, ela se torna vida. Ela vem em nós e faz-nos viver coisas tremendas, impactantes. Coisas que vai além do nosso entendimento, compreensão. Como explicar um homem completamente atolado no pecado, amarrado e preso em vícios? Quando essa palavra entra, se torna vida, explode dentro dele uma libertação, uma transformação. E ele vai gritar e vai bradar: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas você tem que guardar a palavra. Você tem que deixar essa palavra fincar no teu coração, em você. Você coloca de pé. Feche seus olhos. Gostaria de seguir mais, mas eu quero dizer para você, é o suficiente daquilo que Deus tinha para falar comigo e com você. E eu quero terminar dizendo, esse João, idoso, lá do início do capítulo 1, é o mesmo João que consegue enxergar no capítulo 21. Coloca para mim capítulo 21, verso 1. Olha aqui. Olha para o texto. O João que tem a revelação toda que você enxerga lá. Depois você aconselha ler em casa. Mas olha o que ele diz. Ele diz, eu vi. Os olhinhos idosos viu. Deus abriu o portal da eternidade. Deus colocou ele lá no tempo onde nem ele sabia quanto, já passou 2000 anos, e Deus já fez ele enxergar aquilo que nem eu e você enxergamos. Porque a revelação de Deus, ela ultrapassa o tempo, Deus é eterno. E ele diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. E ele dizia, o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe, vira o 2 para mim. E está ele descrevendo essa revelação, ele diz, cadê o 2? Eu vou ler na minha aqui. E eu, João, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como esposa ataviada. João está falando, eu vi a santa cidade. João está vendo coisas que ninguém ainda tinha visto. Deus revela para ele, olha, eu já fiz, a cidade está pronta 2000 anos atrás, está dizendo, já está pronta, já está preparado. Então, pelo amor de Deus, não perca essa cidade, não perca o céu. Feche seus olhos. Ei, eu quero fazer um convite para aqueles em que pela qual ainda não entregaram a vida para Jesus. Cadê o ministério louvor? Sai do teu lugar. Hoje Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, para você assumir um compromisso com Ele hoje. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você está afastado do Evangelho, hoje é o momento que Deus escolheu para reconstruir, recomeçar a tua aliança com Ele. Ele quer costurar essa relação, mas é você que tem que romper no meio da multidão e dizer, eu escolhi Deus, eu escolhi o Senhor. Aleluia, vem. Ele está te chamando hoje. Hoje é o momento de Deus para a tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa soberano, só pra te encontrar. Não posso. Tem alguém que está passado do Evangelho? Hoje é a hora do conserto, é hora de agora assumir. Hoje Deus tem revelação para você, porque Ele quer você no céu. A cidade santa está preparada, mas só entra lá quem
escrever o nome no livro da vida. Onde o Espírito está te chamando, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça. Tome de graça. É a água da vida. Traz luz para as sombras, escala a montanha. Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha. Tem mais pra alguém? me encontrar. Eu estou insistindo com você porque Deus te ama. Deus ama você. O céu é para todos nós. Deus quer te dar um abraço. O Pai quer te acolher. Você é filho, você é filha. Mas você tem que vir para a casa do Pai. Você tem que se submeter a Ele. Na casa do meu Pai há morada. Tem morada para você. Tem morada para nós. Nós só precisamos dizer, eu quero Deus. Eu quero, Senhor. Oh Deus, eu oro pelo Jean. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Senhor, perdoa os seus pecados, lava eles, Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ok? Deixa eu dizer para você. Nós temos um inimigo que não cansa e que não para. Ele labuta todos os dias para tentar te impedir de você chegar no céu. E eu quero orar especificamente por aqueles em que pela qual tem sentido momentos de debilidade, de fraqueza, e que precisa de um renovo do céu. Eu quero dizer para você que Deus tem um renovo. Deus tem uma revelação para a tua vida. E se você precisa de oração, mas tem que ser correndo, meu horário já encerrou e nós vamos terminar dentro do horário. Então saia correndo, vem aqui. Nós queremos orar com você. E Deus vai te renovar, te fortalecer. Porque o céu é para nós. O céu é para nós. A morada de Deus é para nós. Preciso, Deus, o teu renovo, o teu renovo, aleluia. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou.
Manifesta, Deus, o teu amor, o teu renovo, o teu renovo, o teu renovo, Deus. Me ama, me ama, me ama, me ama. Ele te ama, te ama, te ama. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele ama você, ele ama você. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento da tua casa. Eu te agradeço por cada vida que aqui adentrou. Também oro, Senhor, por aqueles que estão assistindo através das redes sociais. Deus, esse irmão, essa irmã que está na sua casa, no seu lar, no hospital, seja onde estiver. Deus, libera a tua visitação. Visita esta vida agora, Deus, e libera uma palavra de cura, de renovo pelo poder do teu nome. Senhor, reconcilie esse coração. Coloque em ordem essa vida, essa família, Deus. Eu repreendo toda seta maligna, todo avanço do reino das trevas contra esta vida, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós profetizamos a mudança, a transformação, no nome de Jesus. A nós que aqui estamos, Deus, obrigado. Obrigado por esse culto ao Senhor. Libera sobre nós o teu renovo e o teu poder. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana, Senhor, de manifestação da tua glória e do teu poder. Cuida de nós. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Vai em paz, vai na bênção, porque o melhor de Deus está por vir. Jesus ama você. Você é amado, você é precioso. E a tua semana será de bênção em nome de Jesus.